Só um pouquinho que eu estou fazendo os links ainda. Gostou do show ontem, Sérgio? Desculpa, não ouvi, Diego. Você gostou do show ontem? Show. É. Cara, ontem eu não vi live, nada. Eu vi o show, assim, eu vi uma palhaçada, picadeiro. Você tá falando assim? Isso. Ah, daquele goleiro comprado lá, safado lá. Vocês compram os goleiros, aquele que tomou, aquele que joga no Palmeiras também, aquele frangueiro, mão de alface lá, também é da base de vocês. Os caras jogam com o coração. E você viu que o Santos dançou também, né? Então Nossa. pode dar um Mirassol e Ponte Preta. Não, de verdade, eu estou torcendo para isso, viu, Diego? Mirassol e Ponte Preta. Aqui, viu, Sérgio? Aqui em Campinas, a Sanasa está preparando o time de paraplégicos deles para jogar com vocês. E diz que dá taco a taco, viu? É mais ou menos isso. O do Mirassol não foi assim, os caras falaram, ó, vai ter um jogo hoje, quem pode jogar? Cata a chuteira e vem. Então vamos lá, gente. Vamos começando, já está tudo aqui sincronizado, tudo funcionando. Né? Eu agradeço a presença de todos. Eu quero hoje falar para vocês que vai estar aqui com a gente o Robert. Robert eu conheço há bom tempo, né? Já há alguns anos. Estava vendo. Faz tempo, né? Eu ainda tinha cabelo, né, Sérgio? É verdade. Estava vendo minhas anotações, Robert, é 2010, já tem 10 anos, cara. 10 anos já, Sérgio. Não é fácil. Robert, eu conheci ele quando ele estava atuando numa empresa de logística, a gente fez alguns trabalhos juntos lá, bem interessantes aqui, e na unidade de Manaus, tudo mais. E o Robert passou por várias empresas, né, como executivo, e empresas grandes, né? E aí eu vou deixar o Robert se apresentar, mas uma coisa que é importante é essa visão, né? A gente chamou bastante gente de RH, acadêmicos aqui para falar, né? E é bom ouvir um pouco um executivo, né? Como que ele vê a retomada pós-pandemia, essas relações e tudo mais. Por isso que eu convidei hoje o Robert para falar para a gente sobre isso, né? Então, eu vou dar a palavra para o Robert. Robert, faça a sua apresentação, né? E fique à vontade. Você tem um tempo aí, né? Combina com o pessoal se você prefere que interrompam ou vão perguntando. Aí a gente vê como que vai funcionar isso. Tá bom? Tá bom. Obrigado, viu, Robert? Bom, boa tarde, pessoal. Como o Sérgio disse, eu sou o Robert. Eu tenho tempo de estrada, né, Sérgio? Eu trabalhei em muitas empresas, trabalhei 20 anos no Grupo Gerdau. Depois eu fui transferido para uma joint venture do Grupo Gerdau com a IBM. Depois tive uma experiência na Bahia com o Grupo Odebrecht. E depois Carrefour e mais recentemente uma operação logística em Sorocaba e em Manaus, onde eu dirigi as duas empresas. O que eu vou passar para vocês hoje é um pouco a visão da experiência que eu tive ao longo da atuação nessas empresas e imaginando o impacto que essa pandemia causa na continuidade das empresas de hoje, né? Então, eu prefiro até, Sérgio, que à medida que eu vá falando, a gente transforme isso aqui mais num bate-papo, tá certo? Quer dizer, trocando ideias e tal. Não pretendo fazer uma apresentação muito acadêmica e tal. Então, a gente vai conversando ao longo do tempo. Até porque nesse assunto aqui, ninguém é o dono da verdade, né? Então, eu acho que é rico o debate e a diferença de pontos de vista sobre isso, tá bom?
Fechado. Bom, posso compartilhar a tela? Pode, fica à vontade. Já te passei como host, você está aí no comando, tá bom? Ok. Bom, então a primeira coisa que a gente tem que falar sobre essa questão do Covid é que é uma situação totalmente inusitada, que praticamente ninguém estava preparado. De tudo que eu li, o único país que estava melhor preparado para uma situação parecida com essa era a Finlândia. E a razão é porque os países nórdicos, de modo geral, sempre tiveram planos de contingência muito fortes, porque eles estavam no centro nervoso da Guerra Fria. Quer dizer, por um lado, eles tinham a União Soviética e, por outro, praticamente cercando todo o lado leste e sudeste, e depois a Europa e Estados Unidos do outro. Então, se houvesse um conflito, eles estariam dentro praticamente do fogo cruzado. Então, esses países eles sempre tiveram planos de contingência com reserva de medicamentos, de alimentos, abrigos antiaéreos e assim por diante. No final da Guerra Fria, o único país que continuou mantendo esses planos atualizados foi a Finlândia. Então, quando essa pandemia começou, eles, na realidade, tinham toda a infraestrutura próxima a hospitais e assim por diante, eles conseguiram razoavelmente minimizar o impacto. Agora, ninguém estava preparado para uma coisa como essa. Quer dizer, eu me lembro que eu trabalhei muitos anos nas empresas preparando planos de contingência. Mas o que a gente imaginava vai faltar energia elétrica, vai ter um incêndio, o nosso data center vai ficar fora do ar, como é que a gente continua operando sem um data center, e assim por diante. E aí tinham soluções para tudo. Quer dizer, eu na IBM vendia data center alternativo, quer dizer, o famoso backup. O grande desafio era manter o sistema do backup atualizado com o sistema normal. Mas ninguém imaginava uma situação como essa que praticamente mudou toda a nossa forma de viver, né? O trabalho, o estudo, tudo que é lazer e assim por diante. Quer dizer, de repente nós nos vimos fechados dentro de casa, né? Sem poder ir para o trabalho, com dificuldades de locomoção e etc. E o que funcionava era aquilo que nos planos de contingência a gente imaginava que não iria funcionar. Está todo mundo com energia elétrica, está todo mundo com comunicação e assim por diante. Só que ninguém pode usufruir daquilo que seria o mais normal. Ir para o seu local de trabalho, se deslocar, conviver em família e assim por diante. Então, foi uma coisa assim totalmente inusitada, né? E o maior problema disso aí é o medo que esse negócio causou, porque fica todo mundo em dúvida. Pô, e aí? As empresas vão fechar? Vai ter... A minha vida tem continuidade ou não? E, evidentemente, o risco de vida disso. O mais curioso é que, com isso, a gente começou a ter uma mudança importante no valor das coisas. Quer dizer, antigamente o cara dava extrema importância para o teu último carro, né, o último modelo de carro, a roupa mais bonita, etc. Aí não pode sair de casa, quer dizer, o que adianta ter a melhor roupa? Eu não posso sair desfilando o carro, quer dizer, o carro está na garagem, tá certo? Então a nossa percepção de valores mudou. Esses dias eu estava lendo um artigo de um pessoal de imobiliária dizendo que cresceu enormemente a procura por imóveis maiores onde o pessoal pudesse ter escritório dentro de casa.
Quer dizer, sabe, muda a percepção de valor. Quer dizer, antigamente, quer dizer assim, pô, tem um escritório dentro de casa, é melhor ter esse espaço. Hoje o cara está dizendo, cara, se eu não tiver escritório em casa, como é que eu faço? Né? Tem gente com problema, quer dizer, o cara tem que trabalhar em casa, ainda tem os filhos assistindo aula em casa também. Como é que divide os espaços? Né? Então, isso é uma coisa que realmente mexeu com a gente. Né? E a causa principal desse negócio, quer dizer, a maior dificuldade que a gente enfrenta nisso, é que ninguém conhece realmente o que é essa pandemia, esse vírus. Me lembro lá no início o pessoal dizia, não vou falar em questão política aqui, por favor, mas lá no começo o pessoal dizia, não, isso é uma gripe mais forte, tem que analisar o grau de letalidade dessa gripe, tá legal. Aí em seguida diziam, não, mas no Brasil isso aqui não pega, porque essa gripe não resiste a clima quente. Quando chegar aqui no Brasil, não vai prosperar, nós estamos no verão, isso aqui quando chegar só no inverno. Chegou no Brasil e atingiu os lugares mais quentes, Manaus, Belém e Campo Grande. Então, deu o efeito exatamente ao contrário daquilo que se esperava. Né? Hoje está provado que esse vírus não tem nada a ver com sazonalidade, com clima, com temperatura, etc. Os próprios grupos de risco, que se dizia lá atrás, não, ele é um problema para gente de idade. Hoje a gente sabe que ele pega quem tem algum tipo de... Mas ele pega também jovens, pega grávidas, pega... Ou seja, não há uma visão muito clara de quem é o grupo de risco real desse problema. A outra questão é, eu não sou médico, eu vou falar pelo que eu li. Tá? Todo mundo dizia, não, isso aí é uma síndrome respiratória grave, então o problema ataca o pulmão. Mas a causa qual é? A causa primeira, hoje já se diz que na realidade isso é um problema muito mais do sangue, que ataca a coagulação, etc. E o que acaba afetando o pulmão é porque gera tromo no pulmão. E aí o pessoal diz o seguinte, olha, hoje, logo no início diziam, nós temos que ter um número enorme de respiradores, quando o pessoal sentir sintomas, fica em casa, só vai para o hospital quando começar a sentir falta de ar. Hoje diz-se exatamente o contrário. Quanto antes se atacar essa doença com determinados remédios, evitando desencadear o processo inflamatório, maior é a chance de cura sem sequer necessitar internação hospitalar. Então, eu só estou citando essas questões só para vocês entenderem que o nível de incerteza sobre essa doença é muito grande. E aí se dizia, bom, o pico dessa doença, ela vai atingir quando? Na 20ª semana, na 24ª semana, então a gente tem que cuidar para não ter uma sobrecarga na rede hospitalar e assim por diante. Quando se fizeram os primeiros fechamentos, se dizia, não, nós vamos fechar o comércio, etc., por 15 dias, que é para evitar o pico. Nós estamos em 5 meses. Ou seja, o grau de incerteza que se tinha sobre o que ia acontecer, enorme. Então, aí vem a questão, como é que um empresário se prepara para um grau de incerteza desse tamanho? A minha resposta pessoal é o seguinte, não tem como se preparar. Tá? Se nós não temos nenhum conhecimento sobre a velha lei do Lao Tse, né? Do Sun Tzu, né? Se eu não conheço o meu inimigo, fica difícil eu combater. Então, o que aconteceu? Muita coisa que se disse lá no início
de forma de tratamento, de forma de resolver o problema, hoje chega-se à conclusão que é exatamente o contrário que deveria ter sido feito. E eu acabei de ler um estudo de um inglês que ele está dizendo o seguinte, que 80% da população mundial é imune praticamente ao Covid-19. Ela não vai sentir o efeito nenhum, vai ser uma gripezinha simples mesmo. Agora, 20% vão sentir, são suscetíveis, e aí já existe discussão se tem fator genético no meio, assim por diante. Então, se a gente olhar assim, não, nós temos que contornar esse problema com aquele efeito manada, né? Deixa grande parte da população se contaminar e aí, estatisticamente, não vai diminuindo o grau de contágio. Se só 20% são suscetíveis, talvez isso não funcione. Bom, o que aconteceu com o país, né? Praticamente 600 mil empresas fecharam as portas. Em São Paulo, 30% dos bares, olha que São Paulo forte de coisa de bar, 30% dos bares não vão reabrir. Nós temos mais ou menos 9 milhões aí de funcionários que foram demitidos. Nós temos 25 mil novos moradores de rua. Ou seja, realmente é uma catástrofe. Agora, se a gente pensar no pequeno e médio empresário, ninguém tinha capital de giro para resistir a uma situação dessas e ficar fechado 5 meses. Normalmente, o negócio, pequeno negócio, o pessoal tem capital de giro por um mês, ou às vezes é capital de giro negativo, ou seja, o camarada está trabalhando em cima, descontando os recebíveis para pagar a conta do mês. Né? Então, quando você diz para ele, você vai ficar 15 dias fechado, ele já entra em pânico. Em 5 meses ele já morreu há muito tempo. Né? E não existiam linhas de crédito, na época, abertas para suportar esse tipo de situação. Né? O que o governo fez? O governo tentou, de maneira bastante rápida, até, e quebrando todas as regras, digamos, que controlavam o orçamento, etc., com a ajuda do Congresso, eles abriram crédito para as pequenas e médias empresas. Eles injetaram dinheiro nos bancos para isso. Só que muitos bancos continuaram usando a mesma política para concessão de crédito. Eles continuaram analisando o risco, e aí a gente sabe que muito pouca gente que se candidatou ao crédito, principalmente pequeno e médio empresário que estava, já vinha sustentando o seu negócio de maneira bastante precária, não preenchiam as condições exigidas pelo banco. Então, eles não receberam crédito. Quem foi favorecido por essa injeção de capital no mercado continuaram sendo as grandes empresas. Quanto ao auxílio emergencial, que está indo já para a 4ª parcela, se não me engano, quando foi lançado, quer dizer, primeiro é uma coisa nova, então tecnologia, etc., feita às pressas, sempre envolve algum risco de não funcionar direito. Mas mesmo assim, eles procuraram criar alguns critérios para evitar que houvesse abuso, né? Que a gente já conhece de outros. Mas mesmo assim, teve gente que optou, né? Teve erros, inclusive parece que 70 mil militares receberam auxílio, né? Estão devolvendo, mas não dá para entender como é que caiu na conta deles isso. Né? A outra coisa é que a quantidade de pessoas que se candidataram a esse auxílio emergencial foi muito maior do que era esperado. Né? E aí teve gente que chegava lá na hora e não conseguia se cadastrar ou não era aceito o problema, e virou um funil nos canais de atendimento. Tem gente que até hoje não conseguiu receber a primeira parcela
e não sabe por quê, e tem extrema dificuldade de conseguir atendimento apropriado dentro da Caixa Econômica, ou quem está atendendo. Então, o impacto que essa crise tem sobre os diversos tipos de empresas é diferente. Tem empresas, hoje eu estava vendo até um noticiário há pouco, as grandes empresas tipo a Apple, Amazon e Google, se não me engano, elas tiveram aumentos de receita na ordem de 40%. Né? Empresas de alta tecnologia acabaram beneficiadas dentro dessa crise. Por quê? Porque o pessoal teve que correr para a tecnologia, certo? Quer dizer, trabalhar em casa, ensino em casa, etc. Isso, e a própria Amazon, as compras via internet, etc. Então, para essas empresas, a crise acabou sendo um grande negócio. Agora, se a gente analisar o que aconteceu com comércio, com turismo, com parte de alimentação, etc., o impacto foi altíssimo. Existe aqui uma pesquisa que foi feita pela Deloitte. Vocês estão vendo aqui em amarelo quais são as empresas dizendo que vai reduzir muito. A primeira coisa é receita líquida. A grande maioria dizendo que o impacto é muito alto em termos de redução de receita. Né? Depois você tem lá o endividamento também vai aumentar muito. Então, tem empresas que estão exatamente na pior situação. A receita caindo muito e o endividamento aumentando de maneira desproporcional. Né? Então, do mercado, de modo geral, comércio, turismo, bens de consumo, etc., sofreram muito com esse processo. Companhias aéreas e de cruzeiros, então, nem se fala. Né? As companhias aéreas, o tráfego caiu 90%. Né? Hoje tem... Ô, Robert. Oi. Desculpa, é o Diego que está falando aqui, Pois mas não, só para trazer um ponto aí, né, no que você está colocando, né? É claro que o comércio, de uma forma ampla, de fato, ele sofreu, né? Mas se a gente pegar o varejo essencial, tirando aí, ou melhor, colocando aí as drogarias, Carrefour da vida, como você trouxe de experiência e tudo mais, agora, nesse momento, foi divulgado aí o resultado desse primeiro trimestre, né? E você pega o resultado do Carrefour é na ordem de 30% maior do que o do ano passado. isso. Né? Eu ia tocar Né? exatamente nesse assunto. Ou seja, então tá bom. Você pega lojas americanas também, né? Lojas americanas bateu um resultado aí que nunca tinha atingido, quer dizer, isso, e basicamente vendendo eletrônico, né? Tudo pelo e-commerce aí. Isso. O varejo, principalmente o varejo alimentar, né, que fazia parte, vamos dizer, daquilo que era considerado como necessidade básica, essencial, etc., esse cresceu a demanda. Né? Por um efeito até meio perverso. Né? Agora a gente só come e dorme. Né? Então, realmente, supermercado, todos os que eu acompanho aqui, aumentou a receita de supermercados. Né? Então, e o e-commerce também cresceu barbaramente. Então, tem algumas empresas de logística e o transporte de entrega, esse cresceu enormemente com essa demanda, com essa situação. Tá? Agora, em compensação, tu imagina, o comércio não... Oficinas mecânicas também, de certa forma, tem tido um bom movimento. Né? Ou seja, aquilo que continua aberto, de alguma forma, até melhorou. Né? Porque o pessoal não teve onde gastar o dinheiro e acabava gastando nisso. Né? Houve um redirecionamento dos gastos. Albert, licença um minutinho. Posso falar? É o Jimmy, desculpa te interromper. Eu estava assistindo Bom Dia São Paulo ontem e eles estavam questionando exatamente essa situação, né?
da questão do aumento do lucro, né? Por que que no momento tão complicado os produtos aumentaram tanto, sendo que a demanda aumentou num volume absurdo? Aí teve uma explicação de um especialista que no final da história o apresentador falou assim, não entendi. Ele disse exatamente foi a demanda das pessoas, da procura, que fez o produto aumentar. Ele falou, aí a outra repórter falou assim, já sei, não precisa explicar mais. Você está querendo dizer que foi uma oportunidade, já que as pessoas precisavam se alimentar, precisavam comprar porque não tinha outra forma, foi uma forma de vocês aumentar e ninguém sentir. E a pessoa ter que comprar porque era uma necessidade básica, por exemplo. E eu concordo, eu vi Quando foi? Ser aproveitador, né? Em suma, é isso. Eu não me lembro qual foi o evento. Eu acho que foi um desses últimos furacões nos Estados Unidos, uma coisa assim, que o pessoal comentava o seguinte, que a primeira ação que o comércio tomou foi reduzir o preço dos alimentos. É uma questão de mentalidade, né? Quer dizer, então, tem lugares quando o pessoal sente que tem uma dificuldade na população, etc., eles também entram para ajudar. Nossa mentalidade aqui não é bem essa, né? Ao contrário, é a mentalidade de se aproveitar da desgraça alheia. Né? Já que o cara vai ter que consumir mesmo, ele não tem uma opção, eu aproveito e aumento os preços. Eu vi muito disso. Aliás, eu estava dando consultoria para uma pessoa pandemia. Na primeira compra, depois do anúncio da pandemia, vários fornecedores já estavam aumentando os preços. Então, e aí eu me lembro que a discussão foi, e aí, a gente simplesmente aumenta o preço ou a gente comunica que o fornecedor está aumentando os preços? Né? Porque senão dá a impressão que a gente está querendo explorar, ainda mais que era um supermercado de periferia. Situação meio complicada. Mas isso é mentalidade. Né? Fazendo um parênteses, eu me lembro que meu pai era escocês e logo depois da guerra, o pessoal na Inglaterra estava num racionamento alimentar tremendo. E tinham americanos lá. Meu pai trabalhava para a Coca-Cola. Né? E aí meu pai disse para o cara, nós só podemos comer 2 ovos por semana aqui. Né? Aí o cara disse, estamos sem cartão de racionamento, como é que os caras vão controlar se não usam o cartão de racionamento? Qualquer um pode chegar lá e pedir 3 ovos. Aí meu pai disse assim, no inglês não faria. Ou seja, é uma conscientização coletiva. A nossa mentalidade, infelizmente, não é essa. Tá? Isso é cultura mesmo. No Japão não é diferente, né, Sérgio? No Japão, quando o senso coletivo é muito forte, né? Exatamente. A coletividade, né, parece, não só, né, o Japão, mas também se você olhar a Suécia, por exemplo, né, apesar que nessa pandemia eles deram uma avacalhada, foram um dos primeiros a sofrerem graves consequências, mas a vacinação, por exemplo, na Suécia, né, a Suécia é um país bem liberal, mas se você não vacinar seu filho, você vai preso, mas não é porque ele vai contrair a doença, mas sim porque ele pode transmitir a doença e virar uma pandemia, uma epidemia de novo, né? Então, se o cara não tem o senso coletivo, eles forçam o cara a ter, né? Mas aqui não é só aqui, viu, Robert? A gente fala Brasil, mas olha para os Estados Unidos, né? Mas olha para a Argentina. A gente morre de dor de cotovelo dos argentinos, mas olha o senso de nacionalismo deles como é muito mais forte do que o nosso. Né? Por que a gente não gosta de argentino?
Um dos meus filhos, o Cássio, ele foi passar a lua de mel na Áustria e depois na França. Então, ele estranhou que na Áustria ele pegava um metrô e não tinha controle nenhum de e tal. O cara comprava o bilhete e entrava sem registrar na catraca. E aí ele perguntou para os caras, pô, mas como é que sabe? Não, tem de vez em quando tem um fiscal que aleatoriamente faz uma checagem. Mas via de regra ninguém burla o negócio. E se alguém burlar, é porque o cara realmente é alguém que precisa, que não está. O de mel foi para a França. Que o pessoal. Então, cada país tem as suas características, não adianta. Bom, falando um pouquinho agora sobre como é que o pessoal está preparado para uma situação dessa. Aqui nós já estamos falando em empresas maiores. Né? De modo geral, que o pessoal está respondendo a essa pesquisa da Deloitte dizendo o seguinte, olha, daqui para frente nós vamos ter que melhorar e muito os nossos planos de contingência. Né? Se a grande maioria, se a gente tinha alguma coisa de plano de contingência, etc., mas de que eu estava falando, que era o que eu também vivia, né? Falta de energia elétrica, sistemas com problema, alguma coisa assim. Eu me lembro que quando a gente teve a do milênio, né, do ano de 99 para 2000, eu estava no Carrefour na época, e a gente fez um projeto monstruoso para se prevenir do famoso bug do milênio. Né? Se imaginava que aviões para um pane no ar, porque o computador de bordo ia se atrapalhar, então tinha ordem para ninguém voar. Nas lojas se imaginou um cenário em que a loja virou uma prefeitura. Nós imaginamos o seguinte, o sistema de água da cidade vai entrar em pane, fornecimento de energia elétrica da cidade vai entrar em pane, os sistemas de comunicação vão entrar em pane. Então, dentro das lojas tinha gerador de energia, tinha comunicação por rádio, tinha não sei o que. Criamos assim um cenário mais catastrófico possível e a gente revisar todos os nossos sistemas internos para não ter nenhum problema com o bug do ano 2000. E boa parte disso aí foi posto em prática, não aconteceu nada. Mas eu me lembro que nós estávamos no auge desse planejamento e um dos diretores que era meu chefe, ele era o diretor mundial da parte de operações, nós estávamos conversando e ele disse assim, olha, eu vou te dizer uma coisa, se o que estão pensando acontecer, nada disso que vocês estão fazendo é importante. Como assim? Eu vou te contar o que me aconteceu. Eu era diretor de uma loja, ele falou, uma Tchecoslováquia, na Polônia, alguma coisa assim. Ele disse, um dia teve um terremoto que praticamente arrebentou metade da cidade e a loja, metade da loja caiu. E nós ficamos abertos, sem luz, sem água, sem energia elétrica, as frentes de caixa não funcionavam, a gente fazendo conta com maquininha de somar, para fechar a conta, né? Uma fila enorme do pessoal nos caixas, e o pessoal nos beijava por nós estarmos abertos, fornecendo água e alimentação. Você mudam completamente os paradigmas dentro de uma crise dessa. A gente querendo imaginar que dentro de uma crise teria que funcionar com o mesmo padrão de desempenho da situação normal. Não pode ter fila no caixa. Pô, onde é que já se viu se fornecer um produto com preço errado, etc. O cara entrava na loja e dizia assim, tem, oba, né? Tô aqui. E não importa se ele vai ficar uma hora. Vocês já devem ter assistido alguns vídeos do
que passam aí de vez em quando aquela situação desastrosa que tem na Venezuela lá. O pessoal vai para a fila às 4 horas da manhã para conseguir comprar pão, para sair com meia dúzia de pãezinhos. E o cara não se queixa da fila, tio. Então, muitas vezes a gente faz planos de contingência imaginando o seguinte, não, eu tenho que continuar operando no mesmo padrão que eu estou hoje. Espera aí, se é uma desgraça mesmo, eu tenho que conseguir fazer aquilo que é essencial, mas não no mesmo padrão. Eu preciso atender a finalidade principal do processo. Então, isso é a reanálise de valores. A gente tem que começar a entender o que é importante e o que não é importante dentro do meu processo, dentro de uma situação de contingência. Então, o que nós estamos observando hoje é que as empresas estão dizendo, cara, eu vou ter que reanalisar meus planos, fazer novos planos de contingência, dentro de uma realidade completamente diferente daquilo que eu estava acostumado antes. E quanto tempo o pessoal está imaginando que vai sair dessa? Bom, eu diria assim, tem gente que não vai sair. Como eu disse, 30% dos bares de São Paulo fecharam. Tá? Se a gente pensar em termos de pessoas, ontem saiu, eu acho que na... Onde é que foi isso? Sabe, Robert, a gente tinha um restaurante japonês que a gente gostava muito, estava aberto muitos anos, agora eles só vão fazer delivery. Sabe, a quantidade de locais assim que sumiram é um absurdo, sabe? É um absurdo. Eu estava vendo aqui, 1.200.000 pessoas perderam o emprego nesse negócio da crise, fora o que já tinha, né? Okay? Quer dizer, nós temos, com a crise, 27 milhões de pessoas foram afastadas dos seus empregos. 8 milhões já retornaram, 8 milhões ainda continuam afastados e 11 milhões foram desempregados no final da história. Né? Vão ser recontratados? Esperamos que sim, mas... Né? Então, algumas empresas estão dizendo o seguinte, olha, eu acho que num horizonte de mais ou menos 6 meses eu consigo me estabilizar. Outras já estão olhando um horizonte bem mais amplo de 1 ano e meio. Né? Então, aí depende da situação de cada uma, mas, de qualquer maneira, é uma crise muito longa. Né? Se tu imaginar o seguinte, tem gente que ficou 5 meses fechado, ainda vai levar 6 meses a 1 ano e meio para recuperar. E não vai voltar a ser a mesma coisa. Quer dizer, eles têm que se reinventar, não adianta. Bom, quanto ao que nos espera pela frente, aí tem eu recomendo até, eu olhei bastante, mas se vocês acharem esse artigo que a Thaís Carrança publicou na TBC News, no dia 27, ela pegou a opinião de vários economistas, inclusive de escolas diferentes, alguns liberais, alguns ortodoxos, etc., e cada um tem a sua visão do que deveria ser feito em termos de mudanças dentro do mercado para ajudar nessa recuperação. Ponto comum de todos eles é, em primeiro lugar, o governo vai ter que fazer alguma coisa. Quer dizer, as empresas não vão sair desse buraco por si só. Tá? Se o governo não agir, e eu estou falando do governo como um todo, né? Não mudar as condições, aquelas condições que existiam antes da pandemia não podem perdurar e simplesmente o pessoal achar que o mercado em si vai se resolver. Então, dentro disso, o que eles estão falando? Em primeiro lugar, tem que ser feita aquela famosa reforma tributária, certo? Mudando
todo desonerando muita coisa. O processo aquele emergencial sobre a folha de pagamento, sobre os contratos de trabalho, etc., tem que ser prorrogado. Quer dizer, ele tem que ir mais... Tem gente que fala mais um ano, assim, por diante. Né? Aquela questão do teto de gastos, o pessoal tem duas escolas. Uma está dizendo, cara, o governo tem que pôr mais dinheiro para dentro do mercado, né? Tem que ajudar as empresas, etc. E essa altura do campeonato não dá para ficar naquele teto orçamentário, vai ter que arrebentar. Mas a diferença que existe é que alguns, assim, tudo bem, só que não pode criar um comprometimento fiscal que ponha o país em descrédito com relação aos investidores. Porque só vai ter investidor no país se o investidor tiver segurança. Ninguém investe num país que não dá segurança. Então, aí existe uma discussão entre as escolas, um dizendo, não, tem que meter todo o dinheiro que for necessário, e os outros dizendo, não, peraí, sim, mas até um determinado limite, sim, até um determinado prazo. Ou seja, tem gente que quer estabelecer barreiras. Eu não sou economista, eu não consigo dizer o que é o melhor país. Agora, está claro e é consenso de todos que o governo vai ter que agir e agir de maneira forte dentro do mercado. Fala-se também... Oi? Não, só um pequeno comentário sobre essa visão dos economistas de uma forma geral. Se você pegar aí, principalmente os principais citados nessa reportagem, você começa por uma economista-chefe de uma agência de investimentos. A gente não precisa ir muito longe, não precisa ser economista para perceber algumas coisas, né? Diferenciar a ideologia de planos econômicos, por exemplo. Tá? Quando a gente olha para o passado, o que a gente vê de algo que desestruturou a economia mundial de forma muito semelhante? Que não foi uma pandemia, mas foram 2 guerras mundiais. Sendo que a segunda foi uma guerra que eliminou do mapa 2 cidades usando um artefato atômico. Né? Então, e a Europa completamente destruída, totalmente destruída, parte da Ásia, onde o Japão atuou, que inclusive está a China e as Coreias, totalmente destruídas, o Japão parcialmente destruído, né? Quais foram as saídas para o mundo nesse momento? Não tem essa discussão, sabe, falar de reforma tributária nesse momento, falar dessas coisas, é só olhar para a história, não precisa ser economista. Quais foram os planos que salvaram o mundo? 2 planos. Plano Marshall para salvar a Europa e Plano Colombo para salvar a Ásia. Né? O que significava Plano Colombo e Plano Marshall? Dinheiro maciço, né? Sendo investido nos países para gerar trabalho. É assim, mais ou menos como no Brasil nós vivemos um período que o Vargas mandou queimar a produção de café. Não é? Ou abrir buraco durante o dia para outro fechar à noite, para gerar emprego, para que gere condições das pessoas consumirem o mínimo necessário. Então, falar neste momento em reforma tributária é coisa de neoliberal que é assim. Sabe o que é esse medo de investimento? O cara vai ter medo de investir em qualquer lugar hoje. Ninguém tem segurança. Ninguém tem segurança, a não ser países ricos. Japão, né? Estados Unidos, que morre gente a dar com pau, mas ainda assim é um lugar seguro, tem dinheiro. Não é? Alemanha. Não é? Agora, investimento em países em desenvolvimento medíocre como esse, que saiu de 6ª potência, 7ª economia do mundo, já está em 9º, com viés para 12º, sabe? Um país miserável, desgraçado como esse, que só produz commodities, sabe? A industrialização acabada nesse país, não dá para falar disso. Se você, agora eu vou comentar cada um. Você olha aqui, desses que estão aqui, Laura Carvalho, perfeito, é uma economista de esquerda, né, lá da FE, e o Armínio Fraga, apesar de ser um economista mais de centro, mais com tendência à direita, mas é um liberal. Agora, você pega o Nelson Barbosa, que foi ministro da Dilma, pega o Samuel Pessoa, que é um cara
excluído dentro da própria GV de São Paulo, entendeu? Não dá. E uma chefe do setor de economia só vai ouvir essas asneiras mesmo, né? Falar de reforma tributária nesse país nesse momento, fazer esse discurso, essa idiotice que o Guedes vive falando aí, que vai liberar... A gente tem reserva. Ele podia queimar metade da reserva que ainda sobrava, ele não queima nada. Então vai ter gente desempregada. E tem uma medida para isso, hein? Vamos cair na real. Se você desonera a folha a questão trabalhista, vai gerar que tipo de emprego? Mais emprego precário. Mais emprego precário. E aí, o cara não vai precisar cada vez mais do quê? Sistema público de saúde, que os caras estão bombardeando também. E aí a gente vai para onde? É fácil olhar, é só olhar na mesma direção para o outro lado do Atlântico. Vai cair na África. Agora, Sérgio, quando você fala em reforma tributária, cara, eu, pelo menos, imagino o seguinte: o que precisa fazer é uma simplificação do nosso processo. É um absurdo o que é o nosso processo tributário. Se eu te colocar no coro do supermercadista, cara, é uma loucura. Aquela história de NCN, um imbecil que inventou esse negócio, cara, é uma loucura. Isso, concordo plenamente com você, mas não é hora. Você entende? A gente... Não pode ser. Aí nós vamos ficar discutindo até amanhã de manhã, mas eu só quero te colocar assim, o que isso tira de competitividade da empresa... Tem uma diferença, Robert, tem uma diferença. Você está discutindo com um economista. Aqui tem uma diferença. Né? E tem um detalhe. Quando a gente fala da reforma trabalhista, tributária, ninguém está falando que é contra. Mas tem momento. Esse momento é o momento... Pode ser. É só isso. Entendeu? Não, pode ser. De exceção, porque, Sérgio, eu vou te contar um negócio que eu vivi no Carrefour, cara. Eu era responsável pelos sistemas de gestão da América Latina. E a França estava buscando um sistema mundial, tal. Na última hora, o negócio deu para trás, porque o Carrefour resolveu ir às compras, e ele, de 360 hipermercados, em um ano, passou a ter 9.000 lojas dos mais diversos formatos, quer dizer, desde loja de 20 mil metros quadrados até os dias da vida. Né? E aí tudo que estava se buscando não serviu. E eu tinha um sistema, que era da Espanha, que eu usava na Argentina e na Colômbia, e resolvi usar para os outros lugares. A Colômbia tinha um grande complicador para usar esse sistema, que o IVA, na Colômbia, para produtos considerados supérfluos, que era tabaco e álcool, ele tinha uma alíquota diferente. Essa era a grande ação do IVA da Colômbia. Né? No México não tinha grande problema, no Chile também não tinha grande problema. No Brasil, impossível de aproveitar o sistema. Porque, cesta básica, NCM, substituto, lá, o contribuinte substituto, não sei, é um inferno, um inferno. Isso tem um custo, porque as empresas são obrigadas a contratar especialista fiscal, a ter uma contabilidade fiscal, a ter consultoria fiscal para não... Né? E nesse emaranhado todo se esconde uma tremenda sonegação e uma safadeza de fiscalização. Né? Então, eu acho que quanto mais simples, mais honesto ele vai ser, menos as empresas vão sonegar e também vai dar menos chance para corrupção. Com você, 100%. Eu só acho que não é o momento. É só isso. Tem outras prioridades. Né? Como você disse, tem 27 milhões aí que estão desempregados. Né? Ontem eu estava dando um curso de remuneração e falei, qual que é o salário mínimo do Brasil hoje? Qual que é o salário mínimo do Brasil hoje? Hoje? Deve estar 1.045, alguma coisa assim. É 600 reais. Hein? É 600 reais. Que Vocês estão vendo como a gente tem uma visão equivocada?
Hoje tem gente, família vivendo com R$600. Esse é o salário mínimo. Esse é o conceito do salário mínimo. Não é? Olha como a gente precarizou a vida das pessoas de tal forma que a gente não consegue olhar para isso. A gente tem que começar a olhar o que nós vamos fazer para salvar quem está no buraco. É essa a questão. É isso mesmo. Né? Depois a gente vê o que dá para melhorar, o que dá para fazer. Mas a gente tem que tirar a gente do buraco. Esse é o grande problema desse país nesse momento. E as pessoas... Né? Tem dois tipos de categoria nesse momento de cidadão: o que está empregado e o que não está. Né? Tem uma fonte, o que tem uma fonte, ele está pouco se lixando para o próximo, quer abrir, quer afundar de vez a pandemia. Ele não está nem aí, porque ele pode ir para a praia, Robert. Olha que chique, não é? Então, e o outro que se dane. Né? Então, não adianta a gente vir com agenda de reforma nesse momento. A gente tem que construir condições de tirar a gente do buraco. Essa é a única questão. Eu concordo 100% com você sabe disso. Esse negócio de tributação excessiva, gera corrupção, evasão, é uma festa louca. Mas não é esse o problema. E a dificuldade, né? A dificuldade de tu saber se tu está agindo certo ou não na tributação, né? Não é? Não, mas isso não é de hoje. O Bobinho que está nos assistindo, ele se lembra que nós fizemos um trabalho há muitos anos atrás, a gente tinha um projeto de usina de biodiesel. Né? Sérgio, para a gente descobrir qual era a tributação do ICMS sobre o biodiesel, uma novela, cara. E eu até hoje não tenho certeza se o que a gente assumiu na época estava certo. Né? Porque você entra lá para fazer uma consulta sobre o ICMS, né? Entra no Google lá, você vai ter 23 mil linhas de resposta. Né? Não é possível uma coisa dessa. E todo dia muda. Aí o cara larga uma medida provisória onde tem os jabuti no meio alterando o imposto. É complicado esse negócio. Mas eu concordo contigo, Sérgio. Nós estamos diante de uma situação em que a solução tem que ser tipo um plano Marshall mesmo. Eu estava pensando exatamente nisso. Digo, cara, ou entra para quebrar em cima disso, ou então nós não vamos ter... Aí aqueles 18 meses vão virar eterno. Né? Quem viver a virada do século vai estar discutindo. Vira eterno, né? E tem outra coisa que eu queria contribuir, é o seguinte, sobre o momento inoportuno de se falar de reforma tributária, porque a gente fala de aumento de desemprego. Esse é o primeiro de uma série de grandes problemas que vão surgir em cadeia, porque a gente está trabalhando, está comprometendo o tecido social, porque o governo atual ele tá comprometendo as ferramentas clássicas de suporte à sociedade, como o SUS, por exemplo, e daí você vai fazer uma reforma tributária, e esses 27 milhões aí, 25 milhões de desempregados que potencialmente nós vamos poder ter, se já nós não temos, pode gerar um problema social, muitas vezes assim, com graves consequências para o país. Não é um desemprego que depois melhora a economia, as pessoas voltam a ficarem empregadas. Pode ter um ponto de não retorno, e daí você pode ter uma ruptura. Pelos meus números aqui, nós estamos mais ou menos com 25 milhões de desempregados. Tá? Tínhamos 13, ganhamos mais com 24 milhões de desempregados. Um detalhe, né, gente? Assim, isso é um fato. O Brasil sofre um processo de desindustrialização muito forte. E o que gera empregos de qualidade, né, são os empregos industriais. Isso não tem dúvida. E a gente, e não é aí, a gente também tem que fazer um pouco, lavar um pouco, não adianta culpar só esse governo. Isso já vem desde o governo do PT. Né? O PT, quando teve a chance, por exemplo, de acelerar o processo de industrialização, ele optou por saídas mais populistas, que davam mais ibope, que são programas que aparecem mais na mídia. Então, isso é um problema crônico do Brasil e continuará sendo. Porque prestem atenção na fala do ministro da Economia, quando ele fala que quer um imposto sobre transações digitais.
eletrônicas. A gente só faz transação eletrônica agora porque, né? E tem que fazer, comprar, pagar tudo pela internet, porque a porcaria do vírus está aí fora, a gente não pode ir em banco, não pode ir em lugar nenhum. Olha como o cara é oportunista, né, Robert? Igualzinho a fala que a gente colocou no início, que aumenta o lucro porque é oportunista. Um governo oportunista que está pensando nisso não tem saída, gente. Sabe? E mais ainda, uma sociedade que apoia... E a tendência de meios de pagamento é ser cada vez mais digital, né? Quer dizer, hoje já, quem vai num banco fica desesperado, né? Porque tu tem 2 ou 3 caixas num banco, o cara fica lá, ainda bota aquele negócio lá que tem máximo 15 minutos de espera, aquilo é ridículo. Né? Hoje, cada vez mais você vai resolver as coisas de forma... Né, um celular, não é nem mais cartão, está virando um negócio obsoleto. Né? Usa o celular para pagar, né? Eu me lembro que quando eu comecei a trabalhar no Banco do Estado do Rio Grande do Sul. E o maior avanço que tinha na época era um negócio chamado cheque especial. Você, pô, onde é que já se viu que era poder gastar mais do que tem na conta? Né? Só que tinha um detalhe. Tu só podia descontar o teu cheque especial na tua agência. Porque tu apresentava o cheque, o cara pegava o cheque, virava de costas, ele tinha um cardex onde tinha o cartão de assinatura de todos os clientes do banco, tá certo? Ele conferia se a assinatura batia, ele ia noutra listagem, via o saldo e aí ele te pagava. Né? Ainda anotava lápis o teu saque lá no saldo. Né? Aí eu fui para um congresso de automação bancária no Rio de Janeiro, no coitado do Hotel Glória, que já fechou. E o cara apresentou lá um cartão magnético que permitiria que o cara conseguisse sacar dinheiro ou pagar conta sem assinatura e em qualquer lugar. Cara, eu voltei para o banco, né? Os caras me perguntaram, e aí, o que você viu lá? E tal, vi isso. Você está louco? Isso aqui não vai ser aceito aqui nunca. Certo? Quer dizer, eu só estou contando essa história para dizer que a tecnologia muda tão radicalmente as coisas. Então, o cara vai fazer um negócio digital, daqui a pouco não é nem digital como a gente conhece do cartão, é digital do tu aproxima. Já tem aproxima o teu celular lá, tu lê um QR Code, uma coisa, vai mudar, cara. Só que o cara é safado botar isso. Robert. Mas só um pouquinho, viu, Robert? Mas fica tranquilo. Tem um cara que trabalhou nessa época, uma testemunha viva, chama Diego Furtado. É dessa época. Desculpa, Luiz, pode ir. Não podia perder a chance. Não, eu vou contar um episódio que aconteceu com a minha mãe. Minha mãe já é falecida. Ela faleceu com 90 anos há mais de 5 anos. E uma vez eu estava em casa, ela estava na minha casa, e eu estava fazendo uma ligação por Skype com um cliente. Ela passou do lado, voltou, olhou, passou, voltou. Bom, eu desliguei, ela virou para mim e falou assim, escuta, você fala pelo computador? Falei, eu expliquei para ela, né, o que era. Menino, eu aí assistia os filmes do Flash Gordon no cinema e eu via aquelas pessoas falarem pela televisãozinha e eu não imaginava que um dia isso ia acontecer. E agora eu estou na casa do meu filho, eu estou vendo ele falar pelo computador. Ela ela ficou emocionada, ela nunca tinha visto, né? Quando a gente fala hoje no vídeo do WhatsApp, sei lá o que, no celular, isso há 40 anos atrás era Flash Gordon mesmo, era ficção científica inatingível. Só que eu lembro que ela comentou que assim, eles saíam do cinema, ela e os meus tios, e eles achavam aquilo humanamente impossível, né? Como que uma pessoa vai ver a outra numa tela, né? E ela assistia o Flash Gordon, eram sessões semanais no cinema. E ela fez novela, toda semana tinha um episódio novo. Eu vou te contar uma outra historinha rápida.
Logo que começou a telefonia celular no Brasil, eu estava na IBM na época, e me mandaram para os Estados Unidos para estudar essa telefonia celular, porque a gente queria, como empresa, ser a empresa que serviria de billing para todas as redes. Nós é que faríamos o faturamento das contas celulares para todas as redes. E nos Estados Unidos tinha lá a Cincinnati Bell, que era mais avançada nesse negócio, e eu fui para lá, fiquei lá um mês e pouco. E uma das questões levantadas era: quantos celulares você imagina que é o mercado potencial do Brasil? E alguém deu que todo mundo engoliu em seco, disse: puto, o cara está chutando alto para arrumar o negócio. Nós vamos ter uns 6 milhões de celulares no Brasil. Cara, você tem o triplo disso na cidade de São Paulo hoje. A base de clientes da TIM é 50 milhões. Mas sabe por que isso, Sérgio? E na época, quando o cara disse que era 6 milhões, a gente olhou e disse assim: esse cara está louco de pedra. Por quê? Porque na época o celular era da estatal, certo? Você pagava, eu me lembro de números, cara. Você pagava um celular daquele Motorola 56, que era um tijolo, no caso um assalto que já estava armado, ele custava mais ou menos R$1.200. E aí você ia na loja, comprava ele e fazia uma assinatura de mais R$1.200, cacifado, para ganhar uma linha. E aí você esperava mais ou menos 18 meses para ter a linha do celular. Ou seja, você já tinha largado na frente 2 pau e caquerá, que era dinheiro para caramba na época. E você levava 18 meses. Aí eu fui para os Estados Unidos, os caras me perguntaram como é que é no Brasil. Eu contei isso, o cara ficou me olhando. O cara da onde que desceu esse ET, né? Porque nos Estados Unidos era o seguinte: você ia numa loja, comprava o celular e saía falando. E o cara ainda te dava um crédito, quer dizer, de graça praticamente, porque o cara te dava um crédito de $7. Me lembro até hoje. E o americano me disse o seguinte: olha, Robert, vocês não estão entendendo o negócio onde vocês estão metidos. Celular não é para ganhar dinheiro na venda do aparelho nem da linha. Celular se ganha dinheiro com o uso. Quanto mais gente estiver usando, maior é o ganho da empresa. E a gente aqui, com aquela mentalidade de clube de cobrar joia. Certo? Lembra disso, Sérgio? Quer dizer, o clube cobrava joia. Então, ele fazia dinheiro quando o cara tinha que pagar R$3.000 para entrar no clube. E o cara queria fazer a mesma coisa com o celular. Bom, voltamos um pouquinho para o nosso tema. A gente deu uma viajada. Ô, Robert, só me permita a resposta aqui para o Sérgio, de uma forma educada. Eu sou da geração Y, tá? Embora seja do começo da geração Y, eu sou geração Y. E assim, o cartão já estava no meio, mas eu peguei ainda o talão de cheque. Eu não sou do cheque especial que você tinha aqui no banco, mas o meu era talão de cheque na época. Não, talão de cheque. Eu me lembro bem. E isso era, nossa, era o auge. Você tem as estrelinhas lá do banco e tudo mais, era a coisa mais fina que tinha, né? Eu falei? Fica frio que eu sou da primeira metade do século passado, então tá tudo bem. Bom, agora vamos pensar um pouquinho sobre as empresas mais estruturadas que estão resistindo ainda, né? Saindo de uma crise dessas, ela acaba sendo um pouco seguindo o passo clássico que até no Exército a gente entendeu. Está sendo atacado, a primeira coisa é conseguir manter o teu pessoal em segurança, ou seja, segura o teu posto, tá certo? Aí depois você garante o entorno e depois vamos pensar como é que a gente sai daqui para frente. Caiu do barco, a primeira coisa é conseguir boiar, né? Então, caiu do barco, cara, a primeira coisa é boiar, não engole a água, né?
depois tenta ver o que tem em volta para se segurar, para se garantir melhor, e depois nós vamos olhar para que lado nós vamos remar, né? Como é que nós vamos, em que direção a gente vai levar isso. Então, a empresa, os passos são mais ou menos os mesmos. Primeiro a gente tem que conseguir, deu a crise, tá legal, como é que eu coloco meu pessoal em segurança, que tipo de ações eu tenho que tomar para não deixar entrar água dentro do negócio, né? Ok? E depois eu tenho que pensar o quê? Como é que eu consigo, pelo menos, daqui para frente, durante algum tempo. Aí vem aquilo que nós estamos discutindo lá atrás, né? O problema da incerteza. Uma coisa é eu fazer um planejamento em ações emergenciais, imaginando que eu vou ter que segurar as pontas por 15 dias, 30 dias, 60 dias. Outra coisa é incerto, e a cada final de mês o governador vem e prorroga por mais 15 dias, por mais 30 dias os lockdowns, né? Os lockouts. Aí realmente é muito complicado. E daqui para frente, o que eu vejo é que muitas empresas vão ter que se reinventar. Algumas já se reinventaram, o comércio, grande parte daquilo que foi possível, eles começaram a atender por venda por internet. Os bares, alguns fizeram drive-thru, né? O pessoal até para restaurantes. Esses dias eu estava vendo que tem chefes que estão se prontificando aí na casa das pessoas para cozinhar. Então, os caras estão, de alguma forma, tendo criatividade. Isso é uma característica interessante do brasileiro, de ter essa criatividade. Eu morei um tempo na Argentina, e um dos comentários que até a minha mulher fez isso, assim, o argentino não tinha muita criatividade diante da crise. Quando começava a ter problema de desemprego na Argentina, a solução que eles adotavam, quase que todos, era comprar um táxi. Aqueles famosos táxis lá, preto e amarelo. O que mais tinha na Argentina era táxi. Tá? E o curioso é que eles não ficam em ponto fixo, eles ficam circulando o tempo todo. Então, você não tinha problema nenhum de pegar táxi na Argentina, era botar o pé na calçada, 3 paravam para te dar lugar. Albertinho, desculpa interromper. Posso dar a palavra para o Herbert? Ele está com a mão levantada, eu não vi, Herbert. Me desculpa, cara. Não, que é isso, professor, que é isso. Eu ia só fazer uma pequena contribuição para o Robert, se ele me permite. Eu vou abrir minha câmera. É bem rápido. Eu trabalho aqui na Riachuelo, aqui em Natal, no RH. Eu também já estou assim, com um bocado de primavera nas costas. É só a contribuição. Com todas essas discussões recentes, e com isso que você está colocando aí, o Robert. Eu também sou de uma geração, eu sou engenheiro elétrico, mas migrei para outras áreas nos últimos 10 anos. Hoje eu sou advogado e estou dentro do RH da Riachuelo. E eu sou de uma época que, para você fazer um cálculo, lá em Campina Grande, onde eu terminei meu curso, de A mais B igual a C, você preenchia cartões perfurados. E o curso de Engenharia Elétrica em Campina Grande, ele era um curso de vanguarda, um dos melhores do Brasil, e eu cansei de fazer programas, rodar aquelas pilhas, né, de formulários. Era horrível, horroroso. Então, quando eu me lembro dessa imagem que você estava colocando aí na minha desculpa interromper, essa inovação, né? Às vezes tem que começar pelas pessoas. Mas a gente faz do ponto de vista mais do que o próprio Estado. O Estado tem que entrar sim com os recursos, isso aí não tenho dúvida. Mas as empresas, elas vão ser fundamentais em como puxar essas mudanças. Herbert, eu acho que o que as empresas vão ter que fazer é uma profunda análise que realmente exatamente faz sentido. Né? Eu sempre que na última época do Porto, eu só não vou falar em empresa por uma questão de ética, quando eu estava no Porto, um dos grandes clientes chaves nossos, que era uma empresa de eletroeletrônica,
vinha fazer auditorias de compliance da gente, né? Pô, então o cara vinha exigências, cara, do tipo assim, você tem que ter um engenheiro ambiental especializado em poluição da rebimbola da parafuseira. Eu olhava para o cara e dizia assim, cara, eu não tenho nenhum engenheiro de logística aqui dentro, vou ter um engenheiro ambiental, tá certo? Eu cumpro as regras, etc. e tal, mas, ó, entre aspas, tá certo? Vamos ver o que tem relação com o core business. E eu acho que as empresas vão ter. Eu participei muitos anos de consultoria de recuperação de empresas. Quando a gente recupera, o que a gente fazia primeiro é o seguinte: enxuga para crescer. Certo? Ou seja, a primeira coisa que eu fazia era uma análise de custo e rentabilidade por produto, e aí eu já começava a tirar as linhas não rentáveis e fechar linhas de produção, etc., e focar naquilo que dava retorno, certo? Pô, depois que você reorganizou a empresa, recapitalizou, etc., aí você pode começar a melhorar teu sortimento, ampliar o leque, etc. Mas você tem que ir para cima dos clientes chaves, cara. Aquilo que realmente dá retorno. Essa brincadeira que você estava falando de cálculo lá, eu vou te contar uma historinha bem rápida. Estava fazendo engenharia na URGS e o nosso Compo 30, uma memória fantástica de 8K. Não é mega, 8K. E um dia a IBM ampliou a memória da máquina para 16K. A turma da engenharia civil foi tomar um porre no bar da frente da faculdade, porque com 16K já dava para calcular uma treliça inteira. Cabia o cálculo da treliça inteira dentro de... Quer dizer, treliças davam pelo menos 3 nós, tá certo? Dava para calcular a relação de força entre 3 nós. Então, hoje eu digo assim, pô, quanto tem teu computador? Ah, meu computador aqui tem 500 megas só, o meu tem 2 tera. Né? Quer dizer, pô, na época, 8K. O Banco do Estado do Rio Grande do Sul, quando eu fui trabalhar, comprou o maior computador da IBM da época no Brasil. Era um IBM 370 com 196K de memória. Rodava 160 agências do banco. Não fala isso, então, vocês vão matar o Diego, hein? Vocês vão matar o Diego aí. Ele fica essa nostalgia, ele vai passar mal, hein? Bom, mas, enfim, pessoal, o planejamento das empresas, quer dizer, ele tem que. Primeiro, a gente tem que garantir o que tem, e aí passa muito por enxugar, etc., e ficar com aquilo que é fundamental para garantir a continuidade da empresa. E depois você tem que focar principalmente, aí vem a análise de valor mesmo. Ah, ok, eu tenho 5.000 clientes, 10.000 clientes, tá bom. Mas quais são os clientes que realmente são clientes fiéis e que dão retorno? Porque não adianta eu ficar tentando usar energia que eu não tenho para atender cliente que não me dá o mesmo retorno. Pô, mas é sacanagem, porque aqueles caras, sinto muito, mas nesse momento é uma questão de sobrevivência. Então, o planejamento vai fundamentalmente se basear numa análise de valor, não tem muita margem. Agora, tem algumas coisas interessantes, né? Já diz aquela história de que a mesma palavra, se não me engano, é em japonês, né, Sérgio? A mesma palavra que define crise define oportunidade, é em japonês? Está sem som. Eu não sei, eu sou analfabeto, cara. Eu não sei nem escrever em japonês, você é louco. Tu não fala japonês, cara? Não. Tu toma musikashi? Eu sou analfabeto. Não, entendeu? Eu entendo. Então, cuidado com o que você fala. Tá bom. O japonês do Paraguai, isso daí. Japonês do paraguaio. Eu até aprendi um pouco de japonês na Gerdau, cara, mas não sei mais. O fato é o seguinte, que com essa crise toda, até porque a gente teve que mudar muito de hábitos, né? Alguns paradigmas se quebraram.
embora algumas empresas viessem experimentando home office, algumas mais fortes, outras de forma mais tímida, de repente teve que se partir para home office, não tem solução. Mais ou menos 30% das funções de uma empresa são passíveis de serem por home office, né? É claro que aquilo que é operacional, chão de fábrica, chão de loja, etc., não tem jeito. E o fato é que o pessoal acabou descobrindo que o home office funciona, cara, né? O pessoal leva a sério, né? Isso quebra um pouco aquela imagem daquele chefe super controlador que tem que ser presencial, ele tem que ver o cara sentadinho de cabeça baixa na mesa, etc. Então, esse cara, infelizmente, vai virar uma figura jurássica, né? E tem que ser realmente repensado o modelo. O problema do home office é que ele não pode ser encarado como 24 horas à disposição da empresa, né? Quer dizer, então, home office significa que você está dormindo no escritório, né? Então, isso não me dá o direito de ligar para ti a qualquer hora, de te mandar um e-mail e exigir resposta imediata e assim por diante. O home office, para que ele seja produtivo, ele tem que ser disciplinado da mesma forma como seria disciplinado um trabalho no escritório. Quer dizer, o cara que está em casa tem que separar as horas que ele vai dedicar para o home office e não ser interrompido a cada 2 minutos, etc. Então, ele tem que ter essa continuidade. Mas o escritório, a empresa, também tem que respeitar os tempos da pessoa e individualidade. Senão, daqui a pouco, o cara está 24 horas de serviço na empresa, né? Eu vivi esse tempo no Carrefour, que nós tínhamos empresas, unidades espalhadas pelo mundo inteiro. De vez em quando, meu celular tocava às 4 horas da manhã, era o cara de Hong Kong. Olha, acabei de mandar um e-mail com o business case do Centro de Distribuição do México. Dá uma olhada para mim e vê se você aprova. Porra, 4h30 da manhã, cara, né? E depois a tecnologia, assim, mandei um e-mail e quer resposta imediata de um assunto que tem que ser analisado, você tem que refletir, etc. Então, para que o home office seja produtivo, a gente tem que realmente tomar um pouquinho de cuidado e saber como é que a gente vai lidar com isso. A outra questão, vocês estavam comentando antes da gente começar a palestra, mas ela é extremamente importante, é que com esse negócio de trabalhar em casa, perde-se muito daquele contato informal que a gente tem na empresa. É o papo do cafezinho, é cruzar com o cara no corredor e dizer, pô, a propósito, segunda-feira tem reunião, você poderia me dar uma mão naquele assunto assim, assim? Ah, não, já vi e tal, depois eu te mando. Legal. Essas coisas não vão mais acontecer. Agora, para substituir isso, às vezes basta uma mensagenzinha de WhatsApp, um telefonema rápido, etc. Não é que toda vez fazer um conference call para resolver um assunto banal desse, né? Tem gente que acaba se viciando em conference call, né? Um atrás do outro. A outra questão que o home office traz de vantagem é que ele eliminou todo aquele tempo de deslocamento, né? Quer dizer, eu era um cara que trabalhava em Sorocaba, levava 1 hora para ir, 1 hora para voltar, todo dia. Quer dizer, se tu tem home office, você senta 2 minutos antes, liga o computador e está trabalhando. Então, você tem um ganho de tempo e de qualidade de vida também nisso aí, né? Fora a economia dentro do escritório. Eu não sei como é que são os escritórios da Riachuelo, mas tem muita empresa que já, mesmo com escritório físico, já faz rodízio de home office e as pessoas também não têm mais lugar fixo, ou seja, trabalham com bancadas, etc. E pouco aquela história de que cada um tem o seu lugar físico, né? Isso traz um certo ganho de escala interessante para as empresas. A outra experiência muito interessante, que eu acho que o pessoal aprendeu e que principalmente agora na crise tem que ser trabalhado, é que ao invés de você ter a organização clássica,
você começa a pegar seu time e focar em assuntos específicos. Você começa a dizer, cara, vamos juntar quem tem para contribuir para resolver tal aspecto, e tal aspecto, e tal aspecto. Isso cria uma dinâmica bem diferente daquelas soluções hierárquicas, burocráticas, etc. Só que você tem que apostar na equipe, você tem que dar condições para que essa equipe seja autogerida, né? Isso é muito usado no que a gente chama as empresas que aprendem, né? Ou seja, que ela vai criando equipes que vão gerando experiência, que vão passando para outros e assim por diante. Enfim, eu acho que uma série de questões que nas empresas muito tradicionais eram hierárquicas, aqueles processos engessados, presença física, etc., vão cair por terra. Outra experiência que eu acho que muda bastante é a questão de reuniões, né? Eu participei, não vou dizer o nome, mas de uma empresa em que tinham reuniões mensais que duravam um dia inteiro. E, às vezes, um dia inteiro não era suficiente, precisava pegar a manhã do dia seguinte ainda, porque tinha cara com... Então, a reunião começava tudo errado, né? Colocavam 30 caras numa sala, né? Onde um falava, 29 ouviam. Depois trocava o palestrante, mas metade daquela turma não tinha nada a ver com aquele assunto, mas era obrigado a participar da reunião inteira. Acho que isso tem que mudar, você tem que colocar, e eu acho que as reuniões virtuais facilitam muito isso, quer dizer, coloca quem tem que participar na reunião no momento em que ele tem que participar, e começa a preservar o tempo das pessoas. E a outra coisa que aí o Sérgio talvez possa falar melhor que eu, mas que é um paradigma também, é o ensino à distância, né, Sérgio? O ensino à distância sempre era visto como um ensino de segunda categoria, uma coisa assim meia, né? E ele acabou sendo a única forma, durante um bom tempo, para poder funcionar, né? E mesmo as crianças, cara, meu neto está fazendo ensino à distância. E eu estava comentando outro dia com meu filho aqui em casa, ele, cara, a responsabilidade do menino com isso, ele acorda antes, ele se arruma, ele prepara o material, ele faz tudo, e aí no final ele vira para o pai e diz, pai, só tem uma questão aqui que está em aberto, você me ajuda porque aí eu posso eles têm que dar um acknowledge lá, uma sinalização que eles terminaram todas as tarefas, né? Quer dizer, não é aquela de burlar, entendeu? Não, cara, já resolvi tudo, só tem uma questão. Isso é interessante, porque isso significa o seguinte, que ele está começando a absorver a responsabilidade dele, né? Antes era sala de aula, a professora está lá de olho, ensina, não sei. Agora é ele com ele mesmo. Então, ou ele joga do lado da verdade e faz as coisas certas, né? Nem todos vão fazer, mas é uma oportunidade, é um efeito colateral, digamos assim, desse processo. E a outra questão que eu vejo que dentro dessa crise é muito rica é que o pessoal tem que se reinventar, né? Não dá para ir no processo ortodoxo. Então, o que os restaurantes fizeram? Pô, entrega, né? Teleentrega, etc., o iFood, etc., cresceram barbaramente, porque os restaurantes ou fechavam as portas e mandavam todo mundo embora, ou então, pelo menos, vão ganhar alguma coisa, certo? Então, vão começar a vender por pedido para entrega. Tá bom, empilha as cadeiras, fecha as mesas, etc., o papel do garçom mudou, né? Em vez de ele atender a mesa, ele atende um motoboy lá fora. Eles conseguiram sustentar. Aqui em Campinas eu vi muitas lojas, cara, mesmo de artigos não essenciais, mas o cara fazendo atendimento, ilegal, né? Mas fazendo atendimento também por
por telefone ou por WhatsApp, etc. Tal, fizeram lá os deliveries deles, né, de outros produtos. Né? Tecnologia nem se fala, né? Quer dizer, a tecnologia ela reforçou, né? Deu mais espaço para os programas de reuniões, de trabalho em grupo, de gestão compartilhada e assim por diante. Né? Então, vai abrir, e eu acho que daqui para frente vão surgir novas coisas aí que vão nos surpreender. Por exemplo, o pessoal está falando, aí entra no lado da saúde e tal, né? O pessoal está querendo não tocar mais por isso a questão de pagamento por celular, né? O pessoal não, quanto menos usar o cartão, quanto menos tiver que digitar na maquininha, menos risco de contaminação eles estão correndo. Então, o pessoal está começando a incentivar fortemente o desenvolvimento desse tipo de tecnologia. Vocês veem mais alguns paradigmas, alguma coisa que a experiência de vocês tenha sido quebrada? Eu acho que essa questão da educação, Robert, é um negócio interessante mesmo. E para eu acho que para os mais jovens, a idade do seu neto, tudo, é muito mais natural do que para os que estão na faculdade nesse momento, por exemplo. Né? Porque eles nem estão vivendo o ambiente organizacional, porque na organização a gente já faz conferências, teleconferências, isso aqui, então é mais usual trabalhar com esse tipo de instrumento. Agora, esses jovens que estão na faixa de 18 a 22 anos, que não tinham tanto acesso, né? Não tirando as escolas mais elitizadas, mas olhando mais as escolas que atingem a população em geral, eles sofrem mais, viu? É um negócio assim... Não, teve muito professor que sofreu no diabo, né? Porque o cara, de repente, tem que montar aulas virtuais é completamente diferente, né, Sérgio? Sim, totalmente. Eu queria, Sérgio, eu queria fazer um comentário rápido nesse sentido. Eu vejo de duas maneiras. As crianças em fase de alfabetização, crianças de pré-escola, de primeiro e segundo ano, né, no início do processo de alfabetização, elas têm muita dificuldade em lidar com o mundo virtual, né? Porque nessa fase da vida, o processo de ensino-aprendizagem envolve muita afetividade, né? Eles têm uma ligação com o professor, com a turma, que é muito grande. Eu tenho uma sobrinha de 5 anos que, assim, agora eles estão... O pai teve que contratar, meu cunhado teve que contratar uma professora, uma pessoa, uma estudante de pedagogia, para acompanhar a menina, para sentar com ela, porque ela não quer assistir aula, ela não quer fazer aula. Né? Ela fala para o pai e para a mãe assim, não, mas eu estou em casa, eu quero brincar. Não, mas agora é hora de você, agora é hora da escola. Não, mas não é escola. Né? Ela desenvolveu, a minha cunhada desenvolveu uma estratégia assim de, olha, então vamos fazer, a menina, minha sobrinha acorda, ela põe o uniforme, ela faz aula 2 horas só, né? 3 vezes por semana, 2 horas de aula. Ela senta de uniforme e aí ela se concentra, que é a hora de aprender, né? Então, outra coisa outro fato que eu observei, assim, é a observação, né? Não é uma constatação, vamos dizer, científica, é uma observação do meu círculo de relacionamento. Muitas famílias com dificuldades, justamente porque as escolas não estavam preparadas. Né? Eu tenho um outro sobrinho que ele estuda no Objetivo, e o menino exatamente segue isso que o teu neto faz. O meu sobrinho se prepara, né? Porque o Objetivo já tinha uma estrutura, né? Ele já tinha aula virtual, ele já convivia com a tecnologia. Então, o menino, o Felipe tirou de letra. Né? Ele senta,
faz a atividade, manda para o professor devolve, ele é disciplinado, ele acompanha, ele sabe que é a responsabilidade dele, que ele tem que fazer, né? E ele faz. Então, eu acho que assim, isso vai mudar. Eu acho que, eu não sei exatamente como, essa questão do ensino à distância vai provocar muita mudança nas escolas, né? Mas é um processo que vai ter que ser muito bem pensado, né? Porque para cada faixa etária, para cada tipo de público, é uma necessidade, é uma situação muito diferente, sabe? Eu vejo dessa maneira. Eu penso que também não vai ser ou a distância ou o local. Acho que principalmente para essa, sem ser o ensino universitário, é muito por isso, pelo que tu está falando. Você não consegue viver sem a parte afetiva, cara, não tem jeito. Então, eu acho que vai ser um misto. Talvez o dever de casa vai ser feito online, ou o acompanhamento e tal, mas eu não acredito, a não ser para localidades muito distantes, etc. Mas eu acho que vai acabar sendo um híbrido. Agora, o interessante é que o pessoal acabou se vendo forçado a usar isso como alternativa. Ou era isso ou era nada, né? E aí muito professor se viu em saia justa. E é complicado, porque tu pensa, não, era virtual, faz online, né? É completamente diferente a didática, a maneira de fazer, etc. Eu passei uma vez uma experiência, Sérgio, eu acho que eu te contei essa. A filial aqui de Campinas, da GSI, que era Joint Venture KBM, ela tinha um serviço social muito bonito. Eles tinham um curso de programação para cegos. E um dia o gerente da filial daqui, que era muito meu amigo, aliás, eu moro em Campinas por influência dele, ele me convidou para... Robert, você não quer ir dar um treinamento para os cegos? Eu vou. Fui dar o treinamento como eu sempre dei, né? Transparência, flip chart, não sei o quê. Ridículo, cara. Todo aquele material que você está acostumado a usar no dia a dia para dar treinamento com aquela didática, aquele negócio, era exatamente o que não servia para nada. Eu me senti que nem aquela história do rei nu, sabe? Digo, pô, cara, e agora? Começa por onde, né? É tudo falado, tia, é impressionante. Passei um sufoco danado. E o que mais humilhava, Sérgio? Eu acho que foi um curso de uma semana, mais ou menos. Eu entrava na filial, o curso era à noite, filial com as luzes apagadas. Aí, pô, ia meio que tateando, chegava no café sem ter aberto a boca, o cara virava para ti e dizia, e aí, Robert, tudo bem? Eu digo, pô, eu acho que o cego aqui dentro sou eu, cara. Porque os caras não precisavam de luz, mas o cara, pelo teu andar, pelo teu cheiro, sei lá, sabia quem era. Aí o cara vinha e disse, Robert, deixa eu te mostrar um programa que eu fiz. Aí o cara ia lá, abria o armário, metia a mão direto, buscava, mostrava uma listagem em braille. Ai, meu Deus! Então, de vez em quando, tu tem que viver experiências diferentes para saber que as coisas não são só do teu jeito. Exatamente. Eu acho que isso vai acontecer com muita gente, muitas empresas agora, sabe? Quer dizer, que tudo aquilo que a gente achava funcionava de uma determinada forma, não tudo vai mudar, evidentemente, mas eu acho que isso abre caminho para muitas experiências novas e interessantes, né? E principalmente aquilo que a gente dá muito valor antes, eu acho que tem que ser repensado. Vamos descobrir que algumas coisas não são tão relevantes, tão indispensáveis, assim por diante. Bom, e a última aqui, que é aquela frase que eu achei outro dia, que eu achei uma beleza, que os caras acham, não, agora depois da pandemia tudo está resolvido.
Caso cuidado que isso aqui é uma pandemia, não é uma panaceia. Né? Não é aquilo que resolve todas as doenças. Então, se o gestor não se reciclar, não for sensível a uma nova realidade e não abrir mão de certas coisas, eu tinha um chefe que nem passava pela cabeça dele de tu ficar um dia em casa trabalhando de casa, tá certo? Não, pô, porque eu tenho toda a biblioteca, vou ser mais produtivo. Não. Traz todos os livros para cá que eu quero te ver. Né? Então, esse tipo de chefia vai ter que se repensar. Aliás, a grande maioria das empresas hoje já não tem mais escritórios que comportam todo o pessoal. Então, já abriu. Uma coisa interessante, eu não sei, hoje eu estava conversando com um dos meus filhos, que ele trabalha, não vou dizer o nome, mas ele trabalha numa empresa grande, multinacional de logística. E eu estava perguntando para eles, cara, como é que vocês estão com... Porque a operação é operação, não adianta, tem que ter gente dentro da operação, dentro do centro de distribuição. Eu disse para ele, como é que vocês estão com a questão de contágio, etc. Ele disse, não, tem uns protocolos extremamente rigorosos, que negócio, temperatura, máscara, luvas, etc. e tal. Mas ele me disse uma coisa muito interessante, eles dividiram as equipes em células de 5 pessoas. Então, aquelas pessoas, aquelas 5 é uma equipe, e essa equipe sempre trabalha junto, nos mesmos lugares, no mesmo turno, e não se misturam com outras equipes. Se algum dessa equipe for contaminado, a equipe inteira é afastada. Então é interessante que não é que nem no centro de distribuição que todo mundo circula por tudo que é lugar, tem contato com todo mundo. Não. São células de 5 em 5, né, que trabalham isoladas das demais, dentro do possível, entende? E são monitoradas em grupos. Se um dos elementos for contaminado, afastam a equipe. É uma maneira interessante, né? Porque senão, tu imagina, você tem um centro de distribuição, que nem eu tinha em Sorocaba, com 200 caras dentro da operação. Se um se contaminar, fecha a operação. Né? Então, eu achei uma ideia interessante que pode ser aplicada em bastante empresas. Né? Serginho, o que eu tinha para falar é isso, cara. Robert, muito bom. Eu acho que foi uma das melhores oportunidades que a gente teve para trocar ideia, ouvir. Foi bem leve, bem legal. Eu estou muito satisfeito, muito feliz mesmo. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para o Robert, algum comentário? Fique à vontade. Robert, é o Herbert novamente. Baseado em toda a sua experiência, parabéns, eu também concordo com o professor Sérgio. Muito boa abordagem, tá certo? Direta e prática, né? A gente às vezes precisa falar sobre prática. A gente fala muita teoria nas empresas hoje. Muita teoria. Muita particularidade, porque cada empresa tem suas características. Exato. E assim, que essas novas gerações talvez não vão ter nunca, talvez, eu espero, não é que eu não espero, eu acho que eles não vão ter as oportunidades que as nossas gerações tiveram. Eles não vão ter, tá certo? Isso é fato, na minha opinião. Mas na sua opinião, Robert, baseado em tudo que o professor Sérgio vem falando, que a gente vive, qual seria o papel fundamental, eu estou falando papel fundamental, mundial, a nível de planeta, dessas articulações entre empresas, tá certo? Você acha que o conceito de transglobalismo das empresas vai mudar? Boa pergunta. Eu acho que sim, cara. Eu acho que as empresas cada vez mais vão ter que trocar experiências entre si. Né? A própria tecnologia facilita isso, mas como eu sou um cara de logística, cara, o pessoal costuma me perguntar o que é logística. Né?
Cara, a logística é a arte de eliminar o desperdício. Então, você começa a encadear processos entre fornecedores, centros de distribuição e clientes finais, de maneira a você eliminar o máximo de desperdício dentro dessa cadeia. Desperdício de todo tipo, excesso de estoque, tempos e movimentos necessários. Assim. E você só resolve isso mediante comunicação entre as empresas, quer dizer, cada um abrindo os seus pré-requisitos, as suas necessidades, os seus pontos fortes, os seus pontos fracos. O único jeito de se resolver é todo mundo abrindo o coração e dizer, ok, como é que nós vamos trabalhar dentro disso? Quando a gente fala numa situação como essa que nós passamos, como eu disse, isso aqui foi inusitado para todo mundo. Então, aí eu vou dizer assim, não, agora eu achei a solução, vou guardar ela só para mim. Não sei se faz muito sentido. Eu, sinceramente, não sei se... Tá legal, e vai morrer com a solução, tá certo? Esse meu filho que trabalha nessa empresa de logística estava me comentando um negócio interessante. Com esse boom de compras online, tem uma empresa do mercado aí que tem um centro de distribuição que atende varejão. Eu perguntei para ele, cara, você deve estar com um problema desgraçado na operação logística, porque pulverizou a demanda, né? Quer dizer, antes o cara vendia para uma loja, certo? Uma loja física. Então, o cara vai lá e carrega um caminhão inteiro de produto e entrega naquela loja física, e a loja física faz a venda para o consumidor final. Praticamente as lojas físicas fecharam e toda essa demanda foi canalizada para a distribuição direta para o fornecedor final, para o consumidor final. Né? Cara, como é que vocês estão operando nisso? Aí ele disse assim, surgiu um novo tipo de entregador. Os caras vêm de carro aqui, lotam o porta-mala dele, ou seja, é um Uber de entrega. O cara se cadastra no operador logístico, diz o meu CEP é tal, eu tenho condições de atender um raio de 20 quilômetros, coisa que vale desse CEP, e eu tenho um carro que tem um porta-mala de 1.000 litros, tá certo? Ou eu tenho um furgãozinho de 3.000 litros. E os caras, na hora que entra a demanda para o centro de distribuição, fazem um agrupamento e nós estamos fazendo entrega pulverizada. É como se fosse um Uber. Certo? Quer dizer, surgiu um novo tipo de operador dentro desse negócio. Agora, eu te pergunto, se você não divulga isso dentro de um certo cooperação entre empresas, etc., você nunca vai chegar numa solução dessa. Certo? Então, eu acho que cada vez mais nós caminhamos para um processo onde é muito mais rica a colaboração. Não estou falando em segredo industrial de forma, etc. Estou falando em processo. Certo? Quer dizer, os processos vão ser cada vez mais eficientes quanto maior for a colaboração entre os agentes desse processo. Agora, não, eu faço, você... Daqui para fora, o problema é teu. Não vai funcionar. Não vai funcionar. Não sei se respondi a tua pergunta. Respondeu sim. Foi bem claro e bem direto. Pessoal, eu agradeço. Robert, desculpa, mas é que eu tenho uma aula começando agora às 19 horas. Né? A conversa está muito boa. Obrigado, viu, Herbert, pela participação. Obrigado também. Eu que agradeço a vocês aí pelas aulas. Aí. Robert, prazer. Obrigado, Robert. Excelente bate-papo. Obrigado, Sérgio, pelo convite. Até a próxima. Um abraço. Bom final de semana a todos. Um abraço. Tchau. Obrigado, Sérgio. Um abraço. Obrigado mesmo. Bom. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Robert. Até mais, gente.